Eu estou de volta à Espanha depois de alguns meses no Brasil, trabalhando, fazendo eventos, divulgando meu livro recente, lançamento com a Planeta, Como Vencer um Debate Tendo Razão. E eu já estou aqui há alguns dias, não tive tempo para gravar ainda porque tá o caos o negócio aqui. O negócio está bem caótico mesmo, são muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver. Essa é possivelmente uma das maiores transformações da minha vida nos últimos tempos, então tenho muita coisa para resolver aqui mesmo, mas vou tentar voltar aqui pouco a pouco ao ritmo normal do canal, na medida em que tiver minha casa, tiver meu espaço de trabalho, tiver onde gravar, e aí a gente pode voltar a conversar diariamente como a gente fazia anteriormente. Mas, de qualquer maneira, eu quero aqui pensar algumas coisinhas que aconteceram recentemente, de modo que a gente possa voltar aí a mover a roda e voltar a conversar. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que participaram ontem do encontro aqui com o Clube do Livro Filosófico. Ontem falamos sobre esse livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, o grande autor brasileiro. Começamos a falar sobre esse livro. Fiz uma introdução aqui sobre a trama, sobre a história, sobre como Machado pensa a escrita desse livro, e depois, no dia 19, a gente vai voltar para um segundo encontro para a gente debater o conteúdo, pensar algumas questões filosóficas propostas por Machado nesse texto, que é um romance. É um livro de ficção, mas que está recheado de conteúdos filosóficos. E depois, em janeiro, a gente retorna com Schopenhauer. Schopenhauer, um autor filosófico também. Então, se você quiser participar desse Clube do Livro, basta clicar aqui no link da descrição, faça parte desse grupo de leitores, para a gente poder pensar questões pessoais, individuais, questões sociais, questões filosóficas. E agradeço a todos vocês que se dispuseram a fazer essa jornada filosófica. Então, como eu falei, estou de volta à Espanha, já tem uns dias e o negócio está caótico aqui, mas mesmo assim eu tenho acompanhado algumas questões que têm se desenrolado no Brasil. Uma delas tem a ver com a transição do Bolsonaro, o fim do governo Bolsonaro, o começo do Lula, e é óbvio que o que aconteceu foi que muitos comunicadores, muitos influenciadores, muitos jornalistas estão um pouco desorientados como cobrir esse fim de governo Bolsonaro. Aconteceu algo muito parecido com o governo Trump, Vale recordar porque há muitos paralelos aqui entre esses dois momentos, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, porque quando acaba o governo do Trump, que não se reelege, assim como Bolsonaro não se reelegeu, há momentos de violência, há uma tentativa de ruptura institucional, há uma tentativa de movimentar suas bases para um golpe de Estado, possivelmente. Lá nos Estados Unidos houve invasão do Capitólio, no Brasil você tem lá os patriotas, ou como estão chamando agora, patriotários acampados em muitas partes do Brasil. E aí, o que acontece com o Trump é que quando deixa a presidência, ou quando perde a eleição, ele mingua, ele se desintegra, ele se desidrata, ele é bloqueado no Twitter. Isso é importante ressaltar porque era o principal veículo de comunicação dele, o principal megafone do Trump era o Twitter, ele é bloqueado no Twitter. E aí o que acontece é que a imprensa sente o baque, porque assim como o Bolsonaro, o Trump ele era uma máquina de geração de crises, ele era uma máquina de geração de frases bizonhas, ele era uma máquina de criação de conflito, de tensões. E aí quando o Trump deixa a presidência, a imprensa meio que se sente desorientada, porque já não tem mais esse apelo diário de conteúdos bizarros. Daí o que se percebe é justamente isso, uma queda nos leitores de jornais online, pessoas que deixam de se interessar por notícias porque já não há tantas notícias pavorosas. E aí uma perda de adesão, uma perda de engajamento político das pessoas. É bem provável que a gente veja também isso com o Bolsonaro. A gente já está vendo, na verdade, muitos canais que cobriam o bolsonarismo, que cobriam o Bolsonaro, já estão tendo que se readaptar ou mudar suas pautas por causa disso. Porque Bolsonaro, por exemplo, está calado, está quieto lá desde que perdeu a eleição, quase não se pronunciou, tem participado de eventos e está com a boca fechada, está com uma cara meio sombria, uma cara meio macambúzio, O Bolsonaro está macambúzio, está tristonho e não fala muito, e aí está doente, está com a perna cheia de pereba, e aí realmente isso aí esvazia de conteúdos bizarros a pauta de muitos comunicadores. Muita gente que cobria diariamente o bolsonarismo ou Bolsonaro, falas bizarras, o cercadinho do Bolsonaro, o chiqueirinho do Bolsonaro no Palácio da Alvorada, quando ele saía lá e falava coisas medonhas para os seus apoiadores, isso é esvaziado, e aí de repente tem que buscar novas pautas. Então assim, canais como o meu, inclusive, que cresceram durante o bolsonarismo, que cresceram falando, comentando, analisando esse tipo de questões, de repente se vem aí meio que tendo que redefinir certas pautas e tentar descobrir novos caminhos. Então, a primeira coisa, a gente vai ver de fato uma mudança de foco, uma mudança de perspectiva nesse sentido. E outro ponto que eu percebi essa semana, que foi uma discussão que começou semana passada, na verdade, que foi um texto publicado pela Djamila Ribeiro. O texto foi publicado na Folha de São Paulo e se chama Nós Mulheres Não Somos Apenas Pessoas que Menstruam. E aí nesse texto a Djamila está rebatendo ou questionando o uso dessa expressão, pessoas que menstruam, para designar mulheres, para designar de maneira universal essa categoria. E ela questiona se usa esse termo. É claro que essa coluna da Djamila gerou uma enorme repercussão, porque você tem uma teoria que é predominante na universidade, ou nos jornais, ou
no senso comum, essa teoria acaba sendo hegemônica. Então, ao se bater contra essa teoria, a Djamila levantou muitas vozes contrárias, aí muitas pessoas se opondo ao que ela publicou, e além disso, além de muitas respostas educadas, ou inclusive argumentativas contra o que ela se propõe, a gente viu uma série de ataques e, mais uma vez, a Djamila cancelada. E eu quero falar um pouquinho sobre isso porque, na verdade, aqui o ponto nem sequer é a defesa da Djamila ou o que ela publicou, mas sim a reação das pessoas, porque aí entra um grande perigo, como eu já falei várias vezes aqui, sobre os cancelamentos e sobre a horda, né, a turba virtual e como ela opera. Como eu falei, estava no Brasil agora lançando um livro, Como Vencer um Debate Tendo Razão, no qual eu falo justamente sobre isso, sobre como debater nesses tempos de internet, nesses tempos atuais, nesses tempos de polarização política, nesses tempos de intolerância, inclusive. Como a gente vai defender nossas ideias de maneira racional, argumentativa, sabe, com pontos de vista fundamentados, com provas, com evidências, nos fatos, e desse modo avançar o debate público. E o que acontece é justamente isso. A gente tem inúmeras teorias para explicar o mundo. No feminismo há muitas correntes feministas. Mulheres que têm visões diferentes sobre o assunto, sobre, inclusive, avançar pautas políticas para as mulheres. Então, isso aqui a gente fala de, sei lá, 150 anos, 160 anos de movimentos feministas que estão tentando buscar um espaço numa sociedade que é patriarcal, ou seja, uma sociedade que é dominada por homens. Então, há diferentes visões, e essas visões, muitas delas estão em conflitos em pontos particulares ou em pontos genéricos. E é claro que, nesse tipo de embate, há evidências, há provas, há argumentações, há defesas de ideias que podem entrar em colisão. Quando você tem uma teoria hegemônica, uma teoria predominante, ela tende, muitas vezes, a subjugar demais também. Ela tende a dominar o cenário e tentar silenciar as outras vozes. E isso é muito ruim para o debate no geral. Vamos pensar aqui num equivalente. Teoria sobre o crime. Por que as pessoas cometem crimes? Você terá as mais distintas visões sobre isso, desde que é o indivíduo, ou seja, uma visão de que é o temperamento da pessoa, a índole da pessoa, a pessoa comete crimes porque ela é uma criminosa, porque ela tem a predisposição para isso, até teorias que vão partir para o social, que o crime faz parte de um cenário no qual há uma profunda desigualdade social, por exemplo, isso incluindo várias outras vertentes de interpretação sobre o crime. Então isso se dá em diferentes campos. Na filosofia não é diferente. Na filosofia você tem diferentes autores ao longo da história da filosofia, pensadores que vão lá, propõem uma teoria, propõem uma ideia, propõem uma hipótese, propõem uma visão sobre a realidade e outro autor vem e propõe outra visão diametralmente oposta. Então isso é normal, isso é saudável. É assim que se dá o debate público, o debate filosófico, o debate intelectual, o debate político, são pessoas com diferentes visões tentando compreender a realidade. Quando você tem, por exemplo, uma pensadora como a Djamila Ribeiro, que é uma pensadora reconhecida no Brasil, uma filósofa, quando você tem uma pensadora como a Djamila propondo esse tipo de debate, chamando para esse tipo de debate, é evidente que ela parte de uma perspectiva de certos autores. Então ela fala particularmente aqui, né, como ela mencionou no artigo dela, sobre o feminismo negro e sobre como isso impacta a vida das mulheres negras no Brasil. Particularmente, né, especificamente. Então, assim, ela parte de uma visão, de uma perspectiva. E a sustentação dessa visão dela vai partir dos argumentos que ela adotar. Isso vai exigir que ela elabore certas premissas e conclusões que sustentem essa visão. Do mesmo modo como as visões contrárias vão ter que elaborar também seus argumentos. O que acontece na internet é que você tem, por exemplo, algumas respostas que são educadas, algumas respostas que tentam de fato confrontar o que a Djamila propôs, e aí que se dá o debate real e concreto e produtivo, mas depois disso você tem toda a horda de pessoas, né, toda a horda que parte para a onda de cancelamento, que parte para insultos pessoais, muitas vezes, né, para difamação, para, sei lá, inclusive ataques misóginos contra a Djamila. E a gente não pode desconsiderar isso como dizendo assim, mas isso aí são pessoas que não entendem do assunto, é simplesmente a turba enfurecida. A gente não pode considerar isso porque é geralmente um efeito que se dá instigado, muitas vezes, por quem está no topo. Eu já vi esse movimento muitas vezes mesmo, entre debates políticos, por exemplo, de influenciadores, de comunicadores que têm um impacto no debate público e o modo como eles interagem na internet estimula esse tipo de comportamento, estimula esse tipo de linchamento público. Então, assim, em vez de você estimular o debate, em vez de você estimular que as pessoas tentem debater esse assunto e compreendê-lo melhor, o que há é esse esforço de perseguição, de silenciamento. Acho que mais do que perseguição ou de contestação, o que há é uma tentativa de calar a boca das pessoas. De modo que a Djamila, por exemplo, nem sequer possa mais abordar essas questões porque ela vai ter medo da reação. É uma espécie de intimidação intelectual das pessoas. E isso passa por tentar prejudicar quem é essa pessoa, né? É claro que quando você tem figuras que já estão consolidadas ou que já vivem do seu trabalho e que já têm um espaço já meio que bastante assegurado intelectual, elas podem abordar certas questões com mais segurança do que outras pessoas que estão consolidando sua imagem, né? Consolidando a sua posição. Então você supõe que você tem algum tipo de tese predominante na universidade, alguém que porventura tente defender uma ideia contrária, ela vai ter medo da repercussão, porque ela vai confrontar ali as forças dominantes daquele cenário. E aí ela vai ser execrada dentro de um ambiente universitário no qual ela precisa de aceitação, ela precisa ser reconhecida naquele espaço. Então isso pode silenciar vozes importantes que talvez até adotassem uma postura parecida com a Djamila,
por exemplo, mas que não se veem confortável com isso porque elas vão ser prejudicadas financeiramente, muitas vezes, ou profissionalmente. E o que é curioso, né, porque esse debate já se dá nos Estados Unidos e Canadá há um bom tempo, é que grandes intelectuais acadêmicos, eles se veem nesse papel, né, de tentar o tempo todo forçar o debate dentro da academia, que seria um espaço do debate, da construção do conhecimento e de confronto de ideias, eles se veem silenciados nesse espaço justamente por medo da repercussão. Então, ou eles acabam tendo um trabalho que é fora da academia, né, com publicação de livros, por exemplo, para não depender desse trabalho aqui fixo, que pague suas contas e poder defender suas ideias, ou ele é obrigado a se curvar diante do establishment intelectual nesse caso, né, do modo como as coisas são entendidas naquele espaço. Mas tendo em vista que as ideias estão nesse constante confronto, que estão sendo debatidos o tempo todo, deveriam ser debatidos o tempo todo, seria mais do que saudável que as posições da Djamila fossem consideradas seriamente nesse tipo de debate, porque ela não é uma pessoa imbecil, não é simplesmente alguém que está jogando essas ideias torto direito sem refletir sobre elas. Ela está pensando aqui numa categoria política específica, como eu falei, mulheres negras brasileiras, então a visão dela, né, o modo como ela entende essa questão aqui, está calcada num tipo de realidade concreta que ela visa defender. Mas a reação tende a ser muito agressiva e tóxica. E aí, simplesmente, como eu falei, a intenção nem sequer é rebater o que ela diz. Inclusive eu vi homens tentando ensinar o que é feminismo negro para Djamila, né, o que é um pouco bizarro. A intenção não é rebater o que ela diz, mas simplesmente calar a boca da Djamila de modo que ela tenha medo de se manifestar. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses dois pontos aqui. O primeiro deles sobre a questão dos comunicadores que abordam o tema do Bolsonaro, né, o tema do bolsonarismo, a ascensão da extrema-direita, como eles vão ter que lidar agora com o fim desse momento no Brasil e se reinventar. Isso vale para mim também. Isso vale para mim também. Como é que você entende isso? Como é que você observa isso já nos canais que você assiste? E também se você viu essa polêmica envolvendo Djamila Ribeiro e a reação das pessoas. Porque, como eu falei, houve, por um lado, esforços intelectuais de contestar Djamila, e isso é legítimo, isso aí faz parte do debate de fato, é assim que se constrói o debate, mas, em grande medida, o que houve foram pessoas agredindo pessoalmente a Djamila com ataques misóginos, o que é bastante surpreendente. Pessoas que se diriam feministas ou defensoras das mulheres ou das causas das mulheres atacando Djamila diretamente como mulher negra, o que é bastante assustador. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. E aproveite para participar do Clube de Leitura Filosófico comigo. Link na descrição aqui. Vamos ler juntos. Nesse mês estamos lendo Machado de Assis e mês que vem vamos ler Schopenhauer. Um abração e até mais. Tchau!